Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos a esse delírio coletivo que sou eu dando aula de física óptica, porque eu tenho que confessar para vocês. Eu já dei muita aula na vida, eu já quis dar aula de muitas coisas diferentes, mas física eu nunca pensei que eu ia estar dando. Muito menos de óptica, porque foi uma matéria que eu passei poucas e boas na minha época do ensino médio. E eu acho que, cá entre nós, é isso que vai tornar essa aula interessante e é isso que vai fazer com que o nosso curso funcione. Porque quando eu cheguei no cursinho, eu tive que tomar vergonha na cara e eu tive que dar meus pulos para aprender óptica. E quando a gente dá nossos pulos e a gente aprende, a gente também acaba ganhando um certo carinho pela matéria. Então hoje eu estou num momento da minha vida em que eu tenho muito interesse e muita maturidade com esse assunto, mas eu ainda lembro dos macetes, das técnicas e dos atalhos que eu usava na minha época do ensino médio. Então eu vou trazer a óptica para vocês com um olhar de humanas, com um olhar de uma pessoa que detesta justificar as coisas por conta de números, e é por conta disso também que eu quero fazer uma troca com vocês nessa primeira aula. Eu não vou falar uma fucking conta nessa aula, mas ela vai ser um pouquinho mais extensa porque ela vai abranger quase todos os conceitos introdutórios do mundo da luz e da física óptica, beleza? E como é a primeira vez que eu estou vindo conversar com vocês sobre exatas, sobre uma matéria que a gente não conversou muito, tipo biologia e língua portuguesa, eu vou dar algumas dicas iniciais. Eu enxergo as exatas, principalmente a física, como uma matéria onde tudo gira em torno de obedecer a algumas regrinhas, mesmo que elas não façam muito sentido. Pelo seguinte, a gente não vai estudar no nível do ensino médio, no nível do curso pré-vestibular, a quantidade de coisas que as pessoas estudam na graduação dessas matérias. Então, o pouquinho que a gente estuda nem sempre vai ser suficiente para sanar todas as nossas dúvidas ou as nossas curiosidades. Então, às vezes, tudo que a gente tem que fazer é aceitar algumas regrinhas que os professores passaram para a gente e aplicar elas no exercício. Porque aí a gente acerta o exercício fica feliz com a gente fica feliz com o exercício e ninguém passa estresse. Olha que beleza! E ainda de bônus, você pode aos pouquinhos ir entendendo algumas coisas. Então, galera, mesmo que alguma coisa não faça muito sentido para vocês, sim, se aventurem a fazer os exercícios, até porque essa é minha segunda dica. Fazer exercícios é a alma do negócio, e eu falo isso com um teor gigante de confissão, porque no meu ensino médio eu falo para vocês juro de dedinho, eu não fiz uma lição de casa do meu primeiro ano ao meu terceiro ano do ensino médio. Claro, me sustentei porque eu prestava muita atenção nas aulas. Mas eu só fui de fato ter uma noção do que estava acontecendo, eu só fui de fato aprender o conteúdo quando eu tomei vergonha na cara no cursinho e comecei a sentar meu bumbumzinho na cadeira e ficar fazendo exercício. Então, às vezes, é através dos exercícios que a gente vai aplicar essas regrinhas e eles vão começar a fazer sentido na nossa cabeça. Beleza? Então vamos lá. Eu joguei no Google luz e fenômenos ópticos. E por que raios eu joguei no Google? Porque é uma forma legal de a gente entender o que as pessoas acham que é alguma coisa. Quais são os trending topics? Quais são as imagens mais procuradas? E não é à toa que a gente acha várias lâmpadas, explosões, a nebulosa, a aurora boreal, a câmera, óculos, projetor de cinema, microscópio, luneta. Puta, tanta coisa legal. E é exatamente nesse meio que entra a física óptica e entra todas as ciências. As ciências, elas querem olhar para fenômenos que acontecem na natureza, tentar replicar em laboratório, para quem sabe eu crio uma tecnologia nova para ajudar na nossa vida humana neste planeta. Então, por exemplo, um belo dia alguém olhou para uma gota de água e falou assim: olha que legal, quando eu olho através da gota de água, tudo que está atrás fica um pouquinho maior. Então, será que se eu tentar criar um equipamento que mimetize, que seja parecido com essa gota de água, eu não vou ajudar as pessoas que têm dificuldade de visão? E foi assim que surgiu o óculos, por exemplo. E é desse pensamento que surgem os fogos de artifício, os projetores e tanta coisa legal que envolve a luz.
E para isso eu quero dar um panorama geral de tudo que a gente vai estudar na física óptica para ajudar vocês a entenderem exatamente o que eu quero que vocês levem das aulas e o porquê que a gente está estudando esses conteúdos agora no começo. A gente vai explicar um pouquinho sobre cada uma delas para vocês verem que existe um fim prático. Então, nessa primeira aula, a gente vai estar discutindo o que é a luz. Se eu colocasse a luz no microscópio, como será que ela é? Como é que os raios de luz se comportam um em relação ao outro? O que é uma onda? Na segunda aula, a gente vai falar sobre essa construção engraçadona aqui que faz as imagens ficarem de cabeça para baixo. A gente vai falar sobre formação de sombra e formação de sombra com penumbra. Penumbra é uma sombra meia bomba, é uma sombra café com leite. É uma sombra que deveria ser sombra, mas tem luz vindo de outros lugares e atrapalha e faz uma sombra meio dissolvida, digamos assim. Existe a reflexão em espelhos planos. Por que é espelho plano? Uai, porque ele é plano, ele é reto. Então ele forma imagens do mesmo tamanho. O ângulo com que a luz incide nesses espelhos é igual ao ângulo que elas saem. A gente vai estudar tudo isso. E o que será que acontece se eu coloco mais de um espelho plano? Por que será que multiplica o número de imagens? A gente vai estudar tudo isso na aula 3. Na aula 4, a gente vai conversar sobre espelhos que não são planos. Eles são esféricos. Então, por exemplo, o espelho de maquiagem ele é um espelho côncavo. Ele é um espelho que dá zoom. Ele é um espelho que aumenta as coisas. E existe o espelho convexo, que ele é um espelho de estacionamento, das lojas, que eles servem para eu conseguir enxergar mais coisa. Então eu aumento o meu campo visual e eu diminuo o tamanho de cada objeto. Existe a refração da luz, que é aquele velho fenômeno, aquela velha experiência de quando você coloca um canudinho na água e parece que o canudinho dá uma quebrada. Por exemplo, esse cara não está decapitado, mas a luz faz com que pareça que as coisas não estão no mesmo lugar. Ou essa luz ela pode passar por um objeto que ela se quebra de formas tão diferentes que as luzes se separam e elas formam o arco-íris. Lembrando que a luz branca é a soma de todas as cores. E aquela velha história de que o peixinho está aqui, só que o pescador, como a luz dá essa quebrada, enxerga em outro lugar. Por isso que é tão difícil pescar com um farpão, arpão, não sei o nome desse objeto. E existe a aula número 6 para mostrar para vocês como é que o nosso óculos funciona, como funciona o zoom da câmera fotográfica, o que são lentes convergentes e o que são lentes divergentes, que salva a nossa linda e querida e odiada miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, entre outros. E na aula número 7, a aula mais legal, porque a gente pega todos esses conceitos físicos e a gente aplica eles na prática, para entender como que funciona o olho humano, o telescópio, o microscópio, a câmera fotográfica e o projetor de cinema. É a aula mais aplicada que a gente vai ter dentro desse curso de física óptica. E o que exatamente é a luz? O que caramba é a luz? Bom, para a física, a luz é uma forma de energia. E descrever energia, explicar o que é energia, é um trabalho muito grande que, graças a Deus, eu não vou ter que ter, porque outras frentes vão conversar com vocês sobre energia ou já conversaram. Então, o que eu vou fazer com vocês é citar exemplos de energias. Bom, existe a energia mecânica, existe a energia cinética, que é aquela que tem a ver com a velocidade, existe a energia elétrica, que é aquela energia que o Marco conversa com vocês. Existe a energia química, que é a energia que a Bianca e o Gabriel conversam com vocês, de que são pequenas energias que estão guardadas dentro das moléculas e que quando essas moléculas são quebradas, essa energia é liberada. E existe a energia que vai ser mais importante para a gente hoje, que é a energia luminosa. Vou dar alguns exemplos de como essa energia luminosa ela se transforma em outras coisas. Bom, eu posso ter o Sol iluminando a face da Terra. Esse Sol pode fazer um fenômeno de me deixar quentinho e feliz no verão. Afinal de contas, ninguém é feliz no inverno. Então, é a energia luminosa se transformando em energia térmica. Ou, por exemplo, esse Sol pode iluminar a folha de uma plantinha, ela vai fazer fotossíntese e a energia luminosa vai ajudar a formar
a molécula de glicose que armazena energia química. Então, aqui eu vou ter a fonte luminosa, a energia luminosa virando uma energia química. Ou eu posso ter um painel solar com um fiozinho que vai ligar a minha TV para eu assistir Friends. E então eu vou ter um caso da energia luminosa se transformando em energia elétrica. Beleza? Mas se eu fosse então dar esse zoom na luz para tentar entender como é que ela é, do que ela é feita? Bom, tem gente que diz que a luz ela é uma onda igual à onda do mar, igual às ondas sonoras, iguais às ondas circulares que se formam quando a gente derruba uma pedrinha na piscina. Mas tem gente que vai falar que tudo isso é balela e que a luz, se a gente der zoom, eles são várias partículas de luz, vários pontinhos luminosos que estão caminhando por aí. Os caras que defendem que a onda é uma luz, a luz é uma onda, eles pegam algumas coisas que vocês vão estudar em ondulatória, por exemplo, comprimento de onda e frequência de onda, e vão calcular alguns fenômenos luminosos e vão falar: nossa, funcionou! O resultado por conta da equação bateu com o que acontece na vida real. Então, muito provavelmente, a luz é uma onda. Só para matar a curiosidade de vocês, comprimento de onda é isso aqui. É essa distância até aqui. Porque isso é um pulso. Então, essa distância é um comprimento de onda. E frequência quer dizer, isso daqui são muitas ondas por pedaço, então ela é uma onda com maior frequência. E aqui eu tenho poucas ondas por pedaço, então é uma onda de menor frequência. Então, esses caras da ondulatória, eles fizeram cálculos envolvendo equações de ondulatória e falaram: funcionou, então a luz é uma onda. Agora, existem pessoas que usaram física de partículas. Por exemplo, se isso é uma bolinha de tênis e ela bate no chão da quadra, no mesmo ângulo que ela incidiu no chão da quadra, é o ângulo com que ela vai quicar e vai sair do chão da quadra. Então, esse ângulo alfa é igual a esse ângulo alfa. Só que se eu troco a bolinha de tênis por luz e eu troco o chão da quadra por um espelho, a luz se comporta da exata mesma maneira. Ela entra por um ângulo e sai por um ângulo igualzinho. Então, os caras que defendem que a luz é uma partícula, eles falam: olha só, a física de partículas funciona para a luz, então a luz é uma partícula. E, de fato, a gente vai conseguir usar fenômenos da ondulatória para explicar a luz. Eu posso pensar nessas propagações ondulatórias como uma forma de propagação da luz. Só que é engraçado, porque quando eu penso na luz como uma bolinha, ela também funciona. Então um dia eu vou contar uma coisa para vocês, super a nível de curiosidade, que chama o experimento da dupla fenda. Por que dupla fenda? Ó, fenda número 1, fenda número 2. Então esse foi o primeiro experimento que comprovou que a luz, ao mesmo tempo, é uma onda e, ao mesmo tempo, é uma partícula. Então, a luz ela tem a dualidade onda-partícula, que significa que, ao mesmo tempo, ela é uma onda e, ao mesmo tempo, ela é uma partícula. E é óbvio que isso não faz sentido, é óbvio que não tem lógica por trás. E se isso fez sentido para você, meu querido, você é o Einstein do século XXI, porque é muito difícil de entender. Então, se não fez sentido para você, não tem problema, você é um ser humano como outro qualquer. Então, a gente vai guardar no fundinho do coração, que é uma maneira educada de falar, vamos decorar, que a onda, ao mesmo tempo, ela é a luz, ao mesmo tempo, ela é uma onda, e a luz, ao mesmo tempo, ela é uma partícula. Então, a gente vai guardar no fundinho do coração essa informação. Se não para sempre, até o dia do nosso vestibular. Então, quero só frisar algumas coisas com vocês. O que é comprimento de onda? Bom, onda é um bagulho assim. Cada vez que a onda sobe e desce, ela forma um pulso. Então, ó, isso daqui, ó, isso que eu estou grifando de azul, é um pulso. É uma unidade de onda. E essa distância aqui, ó, é um comprimento de onda. Chama lambda, mas vocês vão ter ver tudo isso com calma na ondulatória. Eu só estou falando porque eu vou usar um pouquinho isso para explicar e seria legal se vocês tivessem uma base. Isso é comprimento de onda. E o que é frequência? Bom,
Se eu falo que eu vou na academia frequentemente, significa que num mesmo intervalo de tempo, eu vou várias vezes. Então, algo que tem alta frequência, ela tem muitos pulsos por uma unidade de tempo. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muitos pulsos. E uma onda de baixa frequência, são poucos eventos numa unidade de tempo. Então, seria um pulso, dois pulsos. Consequentemente, algo que tem alta frequência tem um baixo comprimento de onda. Por quê? Quanto mais eventos eu tenho, mais espremidinhos eles têm que ficar, e aí menor ficam os comprimentos de onda. Em contrapartida, se existem poucos eventos, ou seja, se tem baixa frequência, o comprimento de onda é gigantesco, porque dá para ele se espalhar. Então, alta frequência, baixo comprimento de onda. Baixa frequência, alto comprimento de onda. E isso vai fazer sentido por quê? Porque a frequência diz tudo sobre ondas. A luz, o que eu chamo de luz, na verdade ela é a parte de uma coisa bem maior, que são as ondas eletromagnéticas. Então, ondas eletromagnéticas são várias coisas. Tem o rádio, tem as micro-ondas, tem o infravermelho, tem a luz visível, tem o ultravioleta, tem o raio-x e o raio gama. E o que diferencia um do outro é justamente quão apertadinha ou quão alargada estão essas ondas. Então, ondas mais alargadas são, por exemplo, as ondas de rádio, as ondas de micro-ondas e as ondas de infravermelho. E ondas mais apertadinhas são os raios X, os ultravioletas e os raios gamas. E luz visível vai ser a parte que eu consigo enxergar com o meu olho dessas ondas. Então, as ondas de rádio, eu posso até não enxergar elas, e eu não enxergo mesmo, mas elas vão ser importantes, eu consigo até perceber a existência delas, porque existe um aparelho que transforma elas em som. O micro-ondas, eu não enxergo a onda de micro-ondas, mas eu percebo que ela existe porque ela esquenta a minha pizza do dia anterior no meu momento de café da manhã. O infravermelho, eu sei que ele existe porque ele está no controle remoto e ele é muito eficiente para mudar de canal na hora que a mamãe chegar na sala. Então eu sei que ele existe e que ele funciona. O raio gama, eu espero que a gente nunca encontre ele na vida, porque eu não consigo enxergar e ele destrói as minhas células. O raio X, ele é suficientemente existente para mostrar que eu ferrei o meu pé jogando bola, mas eu não consigo enxergar o raio X. E o ultravioleta, ele serve para deixar 99% da população bronzeada e para me fazer ter uma queimadura de 2º grau, porque eu sou branquelo, cor de palmito, e eu fico pink quando tomo sol e dói para um senhor caralho. Então, eu não vejo a luz ultravioleta, mas eu sinto muita dor na hora de dormir. Todo queimado e assado, então eu sei que ela existe. Então, luz visível é a porção da luz eletromagnética que eu consigo perceber a existência através dos meus olhos. Então, mais uma vez, o espectro visível é uma fração das ondas eletromagnéticas, é uma parte das ondas eletromagnéticas que eu consigo perceber a existência com os meus próprios olhos. Só que isso daqui é uma faixa, né? É uma escala que vai crescendo. Então, mesmo dentro disso daqui, que é o espectro visível, eu vou ter frequências diferentes. E quanto mais alargadas essas ondas, mais quentes são as cores. Então, ondas com um grande comprimento de onda e grandes comprimentos de onda formam baixas frequências. Eles são quentes, é o vermelho, é o laranja, é o amarelo. E, em compensação, quando a luz ela vibra rapidinho, ela tem uma maior frequência e um menor comprimento de onda. Ele vai formar as luzes verde, azul, anil, violeta, que é uma cor mais fria, beleza? Então aqui a gente consegue ver bem isso. Comprimentos de ondas maiores e frequências menores estão atrelados às cores quentes, vermelho, laranja e amarelo. E comprimentos de ondas menores, que formam ondas de maiores frequências, estão associados às cores frias, verde, ciano, azul e violeta. Ou seja, uma cor
Deixa eu escrever aqui de um jeito melhor. Uma cor de luz é uma frequência de luz. Ou seja, o azul é diferente do vermelho porque a frequência do azul é diferente da frequência do vermelho. Ou seja, quando luzes vibram em frequências diferentes, elas se apresentam em cores diferentes. Então, o que é uma cor? Uma cor é uma frequência diferente de luz. Beleza? E uma coisa legal que a gente tem para mostrar é que quando eu pego todas essas cores e eu bagunço elas, e eu misturo a forma como elas chegam no meu olho, elas viram a cor branca. Então, se eu pego esse disco aqui, que está emitindo várias cores diferentes, e essas luzes se bagunçam até chegar no meu olho, eu enxergo o branco. Porque branco é a união de todas as cores. A luz branca é a união de todas as cores de luz. Então, basicamente, o que estava acontecendo ali naquela cena é que eu tinha uma onda vermelha, eu tinha uma onda verde, eu tinha uma onda amarela e eu tinha uma onda azul, saindo de um jeito muito bagunçado daquele disco, porque ele estava girando. E como é que é a forma que o meu olho enxerga isso? Galera, na física óptica é assim que se desenha um olho, beleza? É padronizado. Quando o meu olho enxerga todas essas luzes misturadas, ele enxerga com uma cor branca. Então, mais uma vez, branco é a união de todas as cores e a luz branca é a união de todas as cores de luz. Agora que a gente falou um pouquinho sobre o que é a luz, o que são cores, se a luz é uma partícula ou se a luz é uma onda, eu quero conversar um pouquinho sobre a velocidade com que a luz se propaga pelo meio. Até um tempo atrás, a gente achava que a luz ela era meio instantânea, que a velocidade era infinitamente grande. E até fazia sentido a gente falar isso, porque a gente tinha vivenciado pouca coisa. Vou dar um exemplo. Isso daqui sou eu de pé no meu quarto. Se eu aperto o interruptor, tudo fica claro assim, ó. Tcharam! Ficou claro. Parece que a luz saiu da lâmpada e instantaneamente preencheu o ambiente inteiro. Se a luz fosse mais devagar, eu veria a luz saindo da lâmpada, indo se espalhando aos pouquinhos, tomando o teto, tomando as paredes, depois se espalhando pelo chão. Mas não, a luz, quando eu aperto, ela vira um clarão, o que fez com que por muito tempo a gente achasse que a velocidade da luz era instantânea, era infinitamente alta. Contudo, quando a gente foi olhando para a física em escalas maiores, por exemplo, a luz saindo do Sol, passando por Mercúrio, passando por Vênus, até chegar na gente aqui na Terra, a luz percorreu um espaço gigantesco, não é mais instantâneo. A luz não é que ela sai do Sol e tcharam, aparece na Terra. Demora aproximadamente uns 8 anos para a luz sair do Sol e chegar até a Terra. Ou seja, existe uma velocidade limitada sim. E de formas muito diferentes, calculou-se que a velocidade da luz é 3 vezes 10 à oitava, que é esse número aqui. E não é um número que vale muito a pena a gente ficar se questionando. Da mesmíssima forma, como a gente não se questiona que a gravidade é 10 metros por segundo, a gente não se questiona por que o nosso número do busão é aquele, e a gente não questiona por que a Consolação fica na Paulista e a Paulista fica na Consolação. Então, se a gente não questiona tantas coisas, por que a gente vai questionar o número da velocidade da luz? A maior parte dos enunciados vai fornecer essa informação para vocês. Mas caso não forneça, é esse número aqui, 3 vezes 10 à oitava, ele vai acompanhar vocês por um tempinho. Padronizadamente, a velocidade da luz ela é identificada pela letra C minúscula. Então, velocidade da luz, o símbolo é C minúsculo e o valor dela é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Beleza? E aí, então, a gente vai começar a falar um pouco mais então sobre os tópicos da aula de hoje, que é a óptica geométrica. A óptica geométrica foi a ciência criada para estudar todos esses fenômenos que a gente está conversando até agora. E esse desenho aqui, ele tem o único objetivo de mostrar como as coisas, quando a gente estuda a luz, são retas. É engraçado, né? Não se assusta com esses desenhos, porque, mais uma vez, se você bater o olho neles e entendeu, você é o Einstein do século XXI, para tudo o que você está fazendo e vai descobrir a cura para o coronavírus. Agora, se você é um ser humano como a gente,
Você não entendeu nada do que está nessas imagens, mas você viu muitas linhas retas. E isso vem de um fato da física, que a luz ela é reta. A luz é reta pra caralho. A luz sempre vai ser reta. A luz nunca vai deixar de ser reta. A luz não dribla ninguém. A luz não é criativa. A luz não faz bolinha. A luz não dá cambalhota. A luz não dá ré. A luz não faz espirais. A luz não samba na cara das inimigas. A luz é sonsa. A luz não é criativa. A luz é reta. E qual é a importância dela ser reta? É que ela forma formas geométricas. E se elas criam formas geométricas, eu posso usar algumas coisas da geometria a meu favor. Por exemplo, vocês estão vendo que aqui eu tenho um triângulo, aqui eu tenho outro triângulo. Esses dois triângulos são opostos pelo vértice, os dois ângulos, e eles têm bases e alturas. Então olha que legal, eu vou poder usar algumas ferramentas da geometria para estudar como é que alguns fenômenos ópticos acontecem. Ah, Kel, mas quais são as coisas que eu preciso saber de matemática? Bom, vem principalmente da matéria do Arthur e da matéria da Gabi e da Milena, que é um pouco da matéria de ângulos, a parte de seno, a parte de cosseno e a parte de semelhança de triângulos, para a gente conseguir fazer essas continhas aqui, beleza? Então, essa é uma parte de um comentário matemático. Para física óptica, é muito importante que vocês tenham uma régua com vocês, beleza? No Enem não pode usar, mas no estudo da física óptica é muito importante que tenha uma régua, tá? Porque justamente todos os fenômenos que a gente vai estudar aqui, eles são linhas retas. Lembrando, a luz não dá cambalhota, não samba na cara da inimiga e não é criativa. Ela se propaga de linha reta, que forma ângulos e triângulos. Beleza? Então, esse daqui é como se fosse aquele meu slide de objetivos de aula, porque hoje a gente vai decompor a luz, os fenômenos ópticos, em fonte de luz, raio de luz, pincel de luz, um sinônimo para feixe de luz, meio de propagação e receptor de luz. Beleza? Então, isso é o que a gente precisa sair dessa aula sabendo. Galera, como eu falei para vocês, eu sou cria da biologia e eu sou cria da língua portuguesa. Então, geralmente, eu não estou dando aula de óptica para vocês. Eu estou dando aula de elementos da comunicação. Isso é a minha praia. E, bom, vocês lembram quando a gente está falando de função de linguagem e elementos da comunicação? A gente tem um cara que é o emissor, a gente tem o receptor, tem a mensagem em si, o referente, o código e o canal? Bom, para a óptica não é diferente. A gente vai ter uma fonte de luz que vai estar emitindo, eu vou ter a luz que vai estar caminhando e eu vou ter o receptor da luz, que pode ser, por exemplo, o olho humano, que pode ser, por exemplo, uma câmera fotográfica. E para os próximos pontos da aula, eu vou focar nessa tríade, na tríade fonte, meio de propagação e receptor. Beleza? Então vamos tentar entender um pouquinho disso na natureza. Bom, como é que está funcionando esse mundo aqui, essa paisagem? Eu tenho o Sol, e o Sol está iluminando tudo isso, e eu tenho o olho humano que está enxergando tudo isso. Como é que esse olho enxerga esse pássaro? Bom, a luz saiu do Sol, bateu no pássaro e chegou no meu olho. E como é que eu estou enxergando essa árvore? A luz saiu do Sol, bateu na árvore e chegou até o meu olho. Então vamos dar nome aos bois? O Sol é a minha fonte de luz. O meu olho é o receptor de luz. E qual que é o meio de propagação nesse caso, o meio preponderante? Bom, é o ar. Eu aproveito esse slide para contar uma outra coisa para vocês. Nada na física óptica basta que o meu olho interaja com um objeto. Eu preciso dessa tríade. Eu preciso que o meu objeto ele seja iluminado por uma fonte primária de luz, ou seja, uma fonte que emite a própria luz. Caso contrário, eu não ia enxergar nada. Se bastasse o pinheiro e o meu olho para enxergar e formar a imagem, durante a noite eu conseguiria enxergar bem o pinheiro. E não é à toa, por exemplo, que se fosse de noite e eu quisesse enxergar essa pedra aqui, eu pegaria uma lanterna e eu miraria para essa rocha.
Porque essa é uma forma inconsciente que o nosso cérebro faz para que a luz saia da lanterna, ilumine a rocha e volte para o meu olho. Então é muito importante que eu tenha uma fonte de luz, o meu objeto de interesse e o meu olho formando essa tríade. Beleza? Nesse caso, a fonte de luz é o sol, que vai estar passando pelo ar, vai estar vindo na água, batendo no peixe e entrando no meu olho. Então o sol é a minha fonte de luz, o meu meio de propagação, nesse caso, é a água, e o receptor continua sendo o olho humano. Beleza? Nesse caso aqui nessa imagem, também é o Sol que está iluminando tudo isso. Então o Sol vai ser a minha fonte de luz. O Sol está batendo na plantinha, iluminando a plantinha e chegando até o olho da menina. Então o olho da menina vai ser o meu receptor. E qual que vai ser o meu meio de propagação principal? O ar. Muito embora exista um meio diferentão aqui, que é o vidro. O vidro é um outro meio por onde a luz está se propagando. E ele é um meio que vai transformar a forma como ela vê a luz, porque ela não vai ver a plantinha do mesmo tamanho. Graças ao vidro, que é um meio de propagação diferenciado, ela vai conseguir enxergar este belo e fofinho filhote de joaninha. Beleza? Nessa imagem, eu não tenho nenhuma fonte de luz natural, como o sol, mas eu tenho uma fonte de luz artificial, que é essa lamparina. Então, a luminária solta a luz no meio, que é o ar, bate no objeto, que é o livro, se propaga pelo meio, que é o ar, se propaga pelo meio, que é o vidro, e atinge o receptor, que é o olho humano. Beleza? Então, vamos destrinchar, primeira coisa, a fonte de luz. Depois a gente vai falar do meio e depois a gente vai falar do receptor de luz. Bom, fonte de luz é o seguinte: para enxergarmos um objeto qualquer, é necessário que a luz proveniente desse objeto atinja nossos olhos. Esse objeto é uma fonte de luz. Ou seja, qualquer coisa que tenha luz saindo dele e chegando no meu olho é uma fonte de luz. Então, o sol, a caneta, a raposa, a pulseirinha neon, o hambúrguer e a lâmpada são fontes de luz porque tem luz saindo deles e chegando nos meus olhos. Ou seja, tudo que eu enxergo é uma fonte de luz. Só que tem uma pequena diferença aqui. O Sol é uma fonte primária de luz. Ele produz a sua própria luz. Ele brilha, ele se acha, ele é todo. Então, ele não precisa de ninguém para iluminar ele. Ele sozinho brilha. A pulseirinha neon também é uma fonte primária. Ela não precisa que ninguém ilumine ela. Ela tem luz própria. A lâmpada também não precisa que ninguém ilumine ela, não. Ela é toda independente. Ela brilha por si própria e tem a sua luz, que é dela. A caneta, ela é uma fonte secundária de luz, ou seja, significa que para eu enxergá-la, a luz precisa vir de alguém, bater na caneta e chegar até os meus olhos. No caso desse hambúrguer maravilhoso que está aí com o propósito de me lembrar de nunca ser vegetariano e de me fazer passar fome e lembrar que eu estou muito gordo, ele está aí para mostrar também que ele é um objeto que recebe a luz de alguém, que bate nele e chega até os meus olhos. E no caso dessa raposa mais linda e mais fofinha, que é o ser mais bonito desse planeta Terra inteiro, também está aí para mostrar que eu só enxergo ele não porque a raposa produz a própria luz, mas porque o sol esquenta e brilha esse pelinho tão lindo e sedoso dela e chega no meu olho. Só mais um momento, uma pausa para a gente admirar as raposas e perceberem o quanto elas são lindas e maravilhosas. Então, vamos sintetizar tudo isso que estava muito estranho? Bom, existem as fontes primárias de luz. São aquelas que têm luz própria. É a fonte que produz a própria luz que emite. E quais que são exemplos? Bom, tem o Sol, tem o ferro incandescente, que é quando o ferro está tão quente que ele fica meio vermelho e ele produz luz, tipo igual a um forninho elétrico. Tem a vela acesa, a lâmpada ligada, a tela do computador. E existem as fontes secundárias de luz, que são aquelas que só retransmitem a luz. E no fundo, é tudo aquilo que não é uma fonte primária. Então, uma fonte secundária, ela é luz refletida, é a fonte que não produz a luz que emite, apenas retransmite.
Então é a Lua, lembrando que a Lua não brilha sozinha, né? Ela transmite a luz do Sol, as páginas do livro, roupa, comida e o nosso próprio corpício. Então, reforçando, a luz ela pode ser primária se ela produz a própria luz dela e ela pode ser secundária se ela apenas reflete a luz de alguém. Beleza? E se a gente pensar também nas fontes de luz, elas são um pouco diferentes entre si. Vamos olhar um pouquinho para essas imagens. Eu tenho aqui o Sol, eu tenho uma lâmpada, eu tenho uma vela, eu tenho um vagalume, uma outra lâmpada e pulseirinhas neons. Se eu desse R$100 para vocês encostarem nessa lâmpada, bom, ia ter uma galera corajosa que ia de fato fazer isso porque é uma puta grana. Mas tem uma galera que ia ficar com medo, porque a gente sabe que isso daqui é quente para burro e provavelmente vai queimar meu dedo. E essa lâmpada é quente para burro, mas sabe quem é mais quente ainda? O Sol ou a própria vela. Então existem alguns tipos de iluminação que estão associadas com o calor. Agora, se eu fosse oferecer R$100 para cada um que topasse encostar nessa lâmpada aqui, provavelmente eu ia à falência. Porque a gente sabe que essas lâmpadas de tubinho elas são mais frias mesmo. Não é à toa que elas se chamam lâmpadas frias. E não é à toa também que a luz que sai da bunda do vagalume, ela não é tão quente, senão ela já teria queimado ele próprio. E a pulseirinha neon, ela justamente não é quente, porque senão ela já teria pego fogo na balada. Mas não, quem tem que pegar fogo na balada somos nós, com uma boa tequila e uma boa caipirinha. Por Deus, por favor, quarentena, acabe logo. Mas o ponto é que não é quente, se fosse quente nosso pulso já teria ficado machucado. Então, existem alguns tipos de luz que estão associadas ao frio ou a temperaturas pouco quentes. E então, a gente vai diferenciar agora um pouquinho essas fontes de luz. As luzes que produzem luz por conta de elevada temperatura, que tem a ver com o calor, eu vou chamar por esse nome aqui, ó, fonte de luz incandescente. Então, são fontes de luz atreladas ao calor. É, por exemplo, o Sol, a lâmpada incandescente, que é essa de bolinha, o carvão em brasa, a fogueira e a vela acesa. Agora, aquelas fontes que emitem luz sobre uma temperatura relativamente baixa, que estão mais associadas com o frio, eu vou chamar por esse nome aqui, ó, fonte de luz luminescente. E alguns exemplos são vagalume, pulseirinhas neon, lâmpadas fluorescentes e objetos fosforescentes, por exemplo, as placas de sinalização, de saída de emergência, de interruptor, ou, por que não, a velha camisinha que brilha no escuro. Se ela fosse quente, já teria muito amigão carbonizado edredons afora. Então, justamente, ela emite luz numa temperatura baixa para não queimar suas regiões íntimas, digamos assim. Então, mais uma vez, luzes incandescentes são as luzes quentes, ela tem a ver com calor. Fontes luminescentes têm a ver com temperaturas relativamente baixas, com o frio. Então, até agora, a gente diferenciou que luz primária emite sua própria luz, fonte secundária reflete luz, fonte incandescente é quente, fonte luminescente é fria. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o formato da lâmpada ou o formato da fonte de luz. Existem fontes de luz que elas são um único ponto. Ou elas são um tamanho desprezível. Sabe aqueles tetos de gente rica pra cacete? Que em vez de ter lâmpada tem aqueles spots de LED que geram uma luz assim num cone bonitão? Ela é uma fonte pontual, porque a luz ela é mega pequenininha comparada ao ambiente como um todo. E caso essa fonte pontual ela encontre um objeto, ela vai gerar sombra atrás dela. Beleza? Então isso é uma fonte pontual ou uma fonte pontiforme, que é um pontinho de luz emitindo luz para tudo que é lado, e caso trombe com um objeto, vai gerar sombra atrás. Aqui é um exemplo de um palco iluminado com fontes pontiformes, ou seja, a fonte ela é muito pequenininha comparado ao ambiente como um todo. Ela se propaga como um cone e caso encontre um objeto, atrás vai ter sombra. Beleza? Agora, essa fonte ela pode ser um pouco maior. Ela pode ser uma fonte extensa. Uma fonte extensa é uma fonte de luz composta por inúmeros pontos. Ou seja, é como se eu tivesse aquelas fontes pontiformes, uma do lado da outra.
cada uma emitindo um monte de luz no ambiente. Ou seja, são inúmeros pontos e o tamanho dela é considerável. Ou seja, enquanto uma fonte pontiforme parecia aqueles spots de luz, essa fonte extensa ela parece muito mais aquelas lâmpadas de tubo que tem nos tetos de muitos lugares. E o que acontece? Essa luz ela não se propaga tanto como um cone porque ela é uma luz mais espalhada. E caso ela encontre um objeto, ela até vai formar sombra, mas ela vai formar algumas áreas de uma sombra meia bomba, uma sombra café com leite, que é a penumbra. Por quê? Porque mesmo que tenha um objeto e a luz tenha ficado travada aqui, como a luz está muito espalhada numa fonte extensa, pode vir fontes de outros lugares que vão iluminar uma parte da sombra e fazer com que essa sombra vire penumbra. Penumbra é uma sombra mais dissolvida, uma sombra não tão escura. Beleza? Então aqui eu tenho a fonte extensa de luz, que ela é um pouco maior, né, do que aquela fonte pontual. Se ela encontra um objeto, ela forma sombra e forma penumbra, que é essa sombra meia-boca. É, por exemplo, a lâmpada de tubo e ela forma um trapézio ao invés de um cone. Beleza? Então vamos revisar aqui. Fontes pontiformes são pontinhos muito pequenos se a gente comparar com o ambiente. Fontes extensas são tubos, elas são grandes se comparadas ao ambiente. Fontes pontiformes formam cones de propagação, formam triângulos. Fontes extensas geram trapézios. Fontes pontiformes, ao baterem num objeto, formam sombra. Fontes extensas, ao baterem num objeto, formam sombra e formam penumbra. Vocês lembram por quê? Porque, embora exista sombra, a fonte extensa tem uma luz espalhada. Então, vem luz aqui e dissolve um pouquinho da sombra. Beleza? Então, falamos até agora de fonte primária e fonte secundária, fonte incandescente e luminescente, fonte pontiforme e fonte extensa. E com isso, a gente encerra o que a gente está falando sobre fonte. Lembra que eu comentei com vocês que a gente ia falar sobre fonte, sobre o meio de propagação e sobre o receptor, que é o olho humano? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o raio de luz se propagando por aí e os meios. O que é um raio de luz? Bom, raio de luz são essas retas com setinhas que são uma forma da gente desenhar como que a luz se propaga no meio. Bom, o raio de luz, como a luz ela é reta, vocês não esqueceram disso não, né? A luz é reta pra caralho, a luz é sonsa, ela não inventa, ela não dá cambalhota, a luz é reta e vai ser para sempre reta. Então, o raio de luz é uma linha orientada que tem origem na fonte de luz e que segue em linha reta. Então, os raios de luz representam a direção. Direção é horizontal, vertical, inclinado para um lado, inclinado para o outro. E o sentido de propagação, que significa indo para frente ou para trás, da propagação de luz. Então, aqui eu tenho o raio de luz mostrando em que direção que a luz está indo. E essa setinha me mostra o sentido que é daqui para cá. Beleza? Então, o raio de luz são essas linhas com direção, com sentido e que são retas, que são uma demonstração de como a luz se propaga. Nunca esqueçam da setinha, ela é muito importante para mostrar em que sentido que a luz está indo. Beleza? Só que esses raios de luz, a gente pode dar um nome para eles de acordo com como que eles estão distribuídos no meio. Então, pincel de luz ou feixe de luz é o seguinte, abre aspas. Os raios de luz provenientes de um mesmo ponto, com uma certa abertura, são chamados de pincel ou feixe de luz. E estes feixes podem ser um feixe paralelo ou cilíndrico, onde naturalmente os raios estão paralelos um em relação ao outro. Por que é cilíndrico? Porque determinada perspectiva que eu estiver olhando é como se fosse um cilindrão de luz caminhando por aí. Eu posso ter um feixe convergente. Galera, vocês lembram o que é convergente? Convergente significa ir ao encontro de, chegar perto, se aproximar, se bater, se confrontar. Então, luzes convergentes são luzes que vêm de vários lugares diferentes e que se encontram num ponto em comum. São luzes que se aproximam, são raios de luzes que se aproximam. Um feixe divergente, vocês lembram o que é divergente? Além do filme maravilhoso?
Divergente é algo que se espalha, que se distancia, que vai um para longe do outro. Então, um feixe divergente sai do mesmo lugar e quanto mais eu passo o tempo, mais longe esses raios vão ficar um do outro. Beleza? Então, feixe paralelo, os raios estão paralelos. Feixe convergente, eles vêm de vários lugares e convergem para um ponto comum. Um feixe divergente, ele sai do mesmo lugar e ele diverge para pontos diferentes. Os raios se afastam. Beleza? Então, até agora a gente falou que os raios de luz eles são essas setinhas com direção e sentido, e a forma como essas retas se colocam uma em relação à outra dizem se elas são um feixe paralelo, convergente ou divergente. Beleza? Os meios de propagação onde esses feixes vão estar caminhando, eles podem ser, por exemplo, o ar, eles podem ser, por exemplo, a água, pode ser o vidro da lupa, o plástico do óculos, pode ser óleo, pode ser um monte de coisa. E os meios de propagação, eles vão diferenciar a forma como eu estou enxergando o meu objeto. Existem meios de propagação em que eu consigo ver a coisa perfeita, como se não tivesse quase nada no meio do caminho. Da mesma forma como eu estou vendo esse globo terrestre com uma perfeita definição e esses lápis de cor com uma perfeita definição. Existem meios de propagação que eu consigo enxergar, mas existe uma perda de nitidez. E existem objetos em que eu não consigo enxergar, que são meios de propagação que bloqueiam a passagem de luz. Naturalmente, cada um vai ter um nome. Um meio transparente é aquele meio que permite, através de si, a visualização nítida dos objetos. A luz se propaga em trajetórias bem definidas e perde pouca intensidade. Quais são exemplos? Bom, tem o vácuo, tem o ar, tem o vidro liso comum, que é o da janela, tem uma fina camada de água, tem o plástico filme. E se eu coloco ele aqui na frente, eu consigo enxergar com uma qualidade perfeita. Porque o vidro, a fina camada de água, essas coisas transparentes, elas não afetam a forma como os raios de luz atravessam esse meio de propagação. Beleza? Agora, existem os meios translúcidos. Meios translúcidos são aqueles que até permitem a visualização dos objetos, porém com baixa nitidez. As trajetórias assumem formas imprevisíveis e ficam bagunçadas, há perda de intensidade. Os exemplos são os vidros foscos, que são aqueles esfumaçados, o papel vegetal, que também é esfumaçado, o plástico leitoso e a neblina. Ou seja, eu consigo enxergar, eu consigo distinguir que são lápis de cores aqui atrás, mas a qualidade não está tão boa. E isso acontece porque o vidro fosco, o papel sulfite, bagunça a forma como os raios de luz atravessam esse meio de propagação. Beleza? E existem meios de propagação que são, por exemplo, o meio opaco, que são aqueles meios que não permitem a propagação de luz. Ou seja, eu não consigo nem ver o que está atrás. E isso acontece porque os raios de luz nem passam para o outro lado. Os exemplos são madeira, metal, tijolo, papelão grosso, tecido grosso e cimento. E ainda bem que tecido grosso é opaco e não dá para ver atrás, senão todo mundo andaria praticamente pelado por aí, porque a gente conseguiria ver tudo o que tem por trás. Beleza? Então, por exemplo, aqui, onde eu tenho um meio de propagação em que eu consigo ver perfeitamente o que está atrás, são meios transparentes, são meios bastante nítidos. Estes meios em que eu consigo ver o que está atrás, mas eu tenho uma perda de nitidez, eles são os meios translúcidos. E estes meios que bloqueiam a passagem da luz, que eu não consigo nem ver o que está atrás, são meios opacos. Beleza? Então, a gente estava conversando que existia fontes de luz, existia o meio de propagação e existia o receptor. Fonte de luz, a gente falou que elas podem ser primárias ou secundárias. A gente falou que podem ser incandescentes ou luminescentes. A gente falou que elas podem ser pontuais ou extensas. O meio, a gente falou sobre o que são raios de luz e sobre os meios que podem ser transparentes, translúcidos e opacos.
A parte de receptor, que pode ser o olho ou pode ser a câmera fotográfica, vai ficar para as próximas aulas. Então, nesse finzinho de aula, a gente vai aproveitar para discutir um pouco mais sobre como que acontece a propagação da luz, como é que a luz caminha da fonte até o receptor. Para isso, a física nomeou os princípios de propagação da luz, que são nomes chiques para dizer coisas bastante simples. Então, por exemplo, o primeiro é o princípio da propagação retilínea da luz. O segundo é o princípio da independência dos raios de luz. O terceiro é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Mas, cá entre nós, vamos apelidar tudo isso? Princípio de propagação retilínea da luz não quer dizer nada mais, nada menos de que a luz é reta e que a luz anda em linha reta. Só isso, mais nada. Quer dizer que a luz é reta, 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 reta e para sempre reta. O princípio da independência dos raios de luz significa que se raios de luz se cruzarem, não muda nem a trajetória, nem a cor deles. Se eu estiver segurando uma lâmpada, uma lanterna azul e uma lanterna vermelha e apontar as duas inclinadas para a parede, e essas luzes se cruzarem no meio do caminho, o que é azul continua azul, o que é vermelho continua vermelho, e os dois continuam nas trajetórias originais deles. Beleza? E o terceiro é o princípio da reversibilidade de raios de luz, que significa que a luz vai e volta pelo mesmo caminho. Mas eu gosto de chamar isso de se você está vendo, também estão te vendo. Mas a gente vai dar um exemplo bem legal sobre isso que eu vou gravar para sempre na cabeça de vocês. Mas então vamos do primeiro. O princípio da propagação retilínea da luz. Então, gente, a luz não faz curva, não dribla obstáculos, nem nada de diferentão que nossa cabecinha possa imaginar. A luz é uma coisa simples. Ela é uma reta, sonsinha, sem criatividade. E para isso eu vou usar o exemplo desse cara escondido aqui. Esse cara está escondido atrás de uma árvore. E os amigos dele estão aqui. Por que os amigos dele não enxergam esse cara do moletom azul? Simplesmente porque a luz se propaga em linha reta. Ou seja, qualquer raio de luz que saia dessa pessoa vai trombar na árvore e não vai chegar do outro lado. Se a gente estivesse num universo paralelo com regras físicas muito diferentes da nossa, pode ser que esse raio de luz falasse: opa, uma árvore, vou dar uma volta, que legal. Só que no nosso universo isso não acontece, e se isso acontecer é porque a gente está muito bêbado ou muito chapado. Vamos comer uma coxinha, um diamante negro, uma Coca-Cola, deitar e acordar no dia seguinte. Ou seja, no nosso mundo real, a luz não faz curvas, então se elas batem no anteparo, elas não continuam para o outro lado. Ou seja, isso significa principalmente duas coisas sobre a propagação da linha da luz de forma retilínea. Que ela vai formar sombras, porque a luz não faz curvas, e que eu consigo usar a geometria a meu favor, porque como são retas, elas formam formas geométricas, e eu consigo usar equações da geometria para explicar alguns fenômenos ou quantificar outros. Beleza? Agora eu estou falando sobre o princípio da independência dos raios de luz. Eu fiz esse slide mais ou menos uns 2 ou 3 dias depois desse fenômeno histórico, que não é a pandemia, que não é todo o caos apocalíptico que está o planeta, mas esse fenômeno lindo e fofinho que eu quero guardar para sempre, que foi a live do Alok. Lindo, querido, fofo, maravilhoso. Então eu vou usar ele como exemplo. No fundo da live do Alok, ele usou vários raios lasers que se cruzavam. E você percebe que, embora os raios estejam se cruzando, eles não mudam as trajetórias originais dele? Simples, porque se raios se trombam, eles não mudam de caminho. Eles não só não mudam de caminho, como não mudam de cor. Percebe que essa luz azul aqui, embora ela tenha cruzado com um monte de outras cores, quando ela atinge o chão, ela ainda é azul? Ou, por exemplo, tá vendo essa luz vermelha aqui, ó? Embora ela tenha trombado com essa luz verde, ela não deixou de ser vermelha. Então, raios de luz, caso se trombem, não alteram nem a direção e o sentido com que eles estavam se propagando, nem as cores. Percebe nesse desenho que o que era azul continua azul e o que era laranja continua laranja? Então, mais uma vez, para a cabeça guardar, o cruzamento dos raios de luz não alteram nem a trajetória, nem a cor dos raios. Beleza? O terceiro princípio é o da reversibilidade dos raios de luz.
Então é o famoso se você está vendo, também estão te vendo. Quer dizer, famoso não, porque se bobear, acho que fui eu que inventei esse jeito de explicar. Então, quero meus créditos se ficar famoso. Quem nunca esteve no banco de trás de um Uber e ficou se perguntando, esse exemplo agora já não é mais meu não, só a frase mesmo. Então, quem nunca ficou se perguntando no banco de trás do Uber, quando você está olhando pelo espelhinho ali, né, e você está vendo a cara do Uber e pensando, será que ele também está me vendo? Resposta, ele tá. Porque o princípio do raio de luz ser reversível quer dizer que a luz vai e a luz volta pelo mesmo caminho. Ou seja, se você vê alguém no espelho, essa pessoa também está te vendo. Ou se você vê alguém no mundo real, essa pessoa também está te vendo. E eu vou usar uma coisa que tem um lugar muito grande no meu coração, que é o teatro. Fiz teatro por muitos anos. E tem um exemplo muito legal sobre reversibilidade dos raios de luz. Existe uma coisa no teatro que se chama coxia, que são esses panos pretos aqui pendurados nas laterais que formam pequenas entradas e saídas para os atores entrarem e saírem de cena. Então é aqui, nesse pedacinho, que eles ficam escondidos enquanto você não os está vendo. E essa é a visão que a gente tem de dentro do palco. Só que nem sempre que a gente está na coxia esperando para entrar em cena ou depois que saiu de cena, a gente está com a alma super tranquila. Às vezes a gente está nervoso, às vezes a gente está curioso para enxergar um pouquinho da plateia. E se a gente vai chegando mais perto dessa beirada, tem mais chance da gente enxergar o público. Então, quando a gente vai chegando mais perto, a gente para de enxergar o teatro em si por dentro e a gente começa a enxergar o auditório. Aqui é um ponto limite em que deu errado. Por quê? Porque a graça do ator é ficar escondido na coxia. E se eu cheguei nesse ponto da coxinha em que eu estou enxergando o meu público, se eu estou enxergando a minha tia também está me enxergando. Porque lembra, o raio de luz é reversível. Se ele vai por um caminho, ele volta pelo outro. Se eu enxergo minha tia na plateia, a minha tia me enxerga na coxia e assim por diante. Ou seja, se eu enxergo alguém, é porque o raio de luz saiu da cara da pessoa e chegou até meu olho. E como o caminho é o mesmo, a luz do meu rosto vai chegar até o olho da pessoa. E esse é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Beleza? Vamos relembrar muito rápido algumas coisinhas sobre sombra e penumbra, que é uma ponte para a nossa próxima aula. Quando a fonte de luz ela é um pontinho, ou seja, o tamanho dela é irrelevante, ela se chama luz pontual. Quando a lâmpada é extensa, ou seja, o tamanho dela não é desprezível, ela é chamada de fonte extensa. A fonte de luz pontual ela se propaga na forma de um triângulo ou na forma de um cone. Já a fonte extensa ela se propaga na forma de um trapézio. Eu desenhei bem mal agora, mas deu para entender. Quando uma luz pontiforme tromba com um objeto, ela gera sombra. E quando a luz extensa, a luz de uma fonte extensa bate com o objeto, ela forma sombra e ela forma penumbra. Vamos lembrar mais uma vez por que forma penumbra? Porque é um lugar que até deveria ser sombra, mas como a luz é tão extensa e a luz fica muito espalhada, um pouco de luz consegue chegar aqui e iluminar, e forma uma sombra meia bomba, uma sombra meio café com leite. Beleza? E isso é muito relevante, por exemplo, para os eclipses, porque o Sol com certeza é uma fonte extensa de luz. Porra, ele é gigantesco. Então, quando ele bate com a Terra num eclipse lunar, ele vai gerar sombra, ele vai gerar penumbra. Idem para o eclipse solar, onde, ao trombar com a Lua, ele vai gerar sombra e ele vai gerar penumbra. Beleza? A caixa escura é uma outra pimentinha que eu estou deixando para a próxima aula. Lembra que a luz se propaga em linha reta? Então, se ela tromba com a parede da caixa, ela vai ficar retida, ela não vai passar para o outro lado. Mas caso ela trombe com esse furinho, ela vai conseguir se projetar aqui do lado de trás. E sabe o que é o mais engraçado? Quando essa luz atravessa esse furinho, ela se propaga de cabeça para baixo. Mas, gente, isso é uma coisa tão antiga, numa época que não tinha tecnologia, não tinha lente, não tinha câmera fotográfica. Como é que uma simples caixa de madeira consegue formar uma imagem invertida? Bom, eu vou deixar vocês com essa pulga atrás da orelha como uma curiosidade para trazer vocês para a minha aula da semana que vem. Embora, olhando essa imagem, a gente consiga entender um pouquinho do que está acontecendo. Então aqui é mais um exemplo da árvore se projetando de cabeça para baixo. Contudo, gente, nem tudo são flores na física óptica e uma hora ou outra a gente ia precisar
colocar alguns números nessa jogada. E quais são os números que a gente vai estudar? A gente vai começar estudando 4 medidas das formações de imagens. Então eu vou começar a me interessar pelo tamanho do objeto, o tamanho da imagem, a distância que o objeto está e a distância que a imagem está. E eu vou usar, para calcular tudo isso, a semelhança de triângulos, porque igual eu mostrei para vocês no começo da aula, aqui eu tenho 2 triângulos opostos pelos vértices, e as bases e alturas desses triângulos vão dizer muita coisa para a gente. É com essas ferramentas que eu vou, por exemplo, conseguir explicar por que o objeto e a imagem são tamanhos diferentes, e como que algumas lentes conseguem aumentar ou diminuir o tamanho de determinadas imagens, e para tudo isso, então, eu vou precisar usar um pouquinho de semelhança de triângulos. Beleza? Nessa aula inteira, que foi muito grande, a gente falou sobre várias coisas. A gente falou sobre dualidade onda-partícula, que é aquela história de que ao mesmo tempo que a luz é uma onda, ela também é uma partícula. A gente falou sobre ondas eletromagnéticas, que é a luz visível, micro-ondas, raios gamas, infravermelho, ultravioleta, e que dentro desse espectro gigantesco das ondas eletromagnéticas existe uma parte que é a luz visível. E dentro dessa parte que é a luz visível tem as cores. Cores diferentes são frequências de luz diferentes. Tem o disco de Newton que prova pra gente que todas as cores misturadas, todas as luzes coloridas misturadas, gera a luz branca. A gente falou sobre a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 à oitava. A gente conversou sobre fonte primária de luz, que é aquela que gera sua própria luz, e fonte secundária de luz, que é aquela que só retransmite, reflete a luz de uma outra coisa. Existem as fontes incandescentes de luz, que são as fontes com calor, e as fontes luminescentes, que são as mais frias. A gente falou sobre fonte pontiforme, que é um negócio pequenininho, e fonte extensa, que é uma coisa grandona. A gente falou sobre raios de luz, que são linhas que demonstram a propagação de luz e elas são orientadas em direção e sentido. A gente falou sobre feixes de luz que podem ser paralelos, que podem ser convergentes ou que podem ser divergentes, que se distanciam. Os meios de propagação podem ser transparentes, em que eu enxergo muito bem, os translúcidos, que eu consigo ver o que está atrás, mas não com tanta qualidade, e o meio opaco, que eu não enxergo o que está atrás. Falei sobre a propagação da retilínea dos raios de luz, ou seja, que a luz é reta. Falamos sobre o princípio da independência dos raios de luz, que, se por um acaso eles se cruzarem, não muda nem trajetória nem cor. Falamos sobre o princípio da reversibilidade dos raios de luzes, que é aquela velha história do se a gente está vendo alguém, essa pessoa está me vendo. A gente fez uma leve revisão sobre sombra e sombra mais penumbra, que é a penumbra, então, é essa sombra café com leite. A gente deu uma pincelada em eclipse lunar e eclipse solar, e a gente tem uma pincelada de curiosidade para a próxima aula, que a gente vai conversar sobre câmara escura. Galera, tarefa dessa aula. Eu sugiro muito que vocês peguem uma folha sulfite, peguem todos esses conceitos aqui que está nesse slide, e ao lado de cada um vocês escrevam uma breve frase ou um pequeno esquema para explicar o que é cada um, para que nas próximas aulas, caso vocês tenham dúvidas, vocês possam voltar nessa folhinha e elas sirvam de consulta. Se vocês conseguirem fazer essa folhinha com qualidade, a aula de hoje tá perfeita. Fechou? Essa 1 hora que a gente passou juntos fez sentido e ela vai ser uma base gigantesca para vocês entenderem o mundo de outra forma e conseguirem aproveitar melhor o curso. Beleza? Galera, é isso. Estou extremamente com sede. Vou descansar um pouquinho. Espero que todos vocês estejam bem. Quer dizer, tão bem quanto se pode estar na quarentena, porque eu já me entreguei ao estresse, eu tô com o cabelo caindo, tô gordo pra caramba, tô estressado, quero sair de casa, quero andar, mas é o que a gente tem por hoje, não vejo a hora de dar um abraço em todos vocês. Galera, todo professor faz uma aula com muito carinho e não tem nada que deixe um professor mais feliz do que tirar dúvida, porque mostra que o aluno assistiu, que ele pensou, que isso gerou alguma coisa lá dentro. Então conta com cada um de nós do Quantum. Chama os plantonistas, me chama para tirar dúvidas de vocês, conversa com a gente. Galera, eu desejo tudo de melhor para vocês, muitos queijos, muita raposa, muito churrasco e muita Coca-Cola, porque não existe nada melhor do mundo do que essas 4 ou 5 coisas. Um beijão e até a semana que vem, galera. Falou!